Galera, a gente já sabe que é potencial elétrico, né? Potencial elétrico é uma coisa que uma carga cria ao seu redor, onde colocando uma carguinha ela ganha uma certa quantidade de energia. Se esse potencial for grande, a energia é grande. Se o potencial for pequeno, a energia é pequena. Tudo bem? Agora a gente vai entender o que é diferença de potencial elétrico. Outra pessoa gosta de chamar de DDP. Ou a gente pode chamar também de tensão. Ou até mais no popular, né, de voltagem. Tudo a mesma coisa, Zeca? Tudo a mesma coisa. Que é o que tem na nossa tomada. Uma diferença de potencial. Na pilha, uma diferença de potencial de 1,5 volts. Que é, na real, o que interessa pra gente. Saber o potencial num ponto, no outro, não é muito relevante. O importante é saber a diferença entre os dois. A diferença de potencial entre o ponto 1 e ponto 2, entre dois pontos dentro de um potencial elétrico, né? Ou melhor, dentro de uma região em que tem um potencial elétrico, é extremamente simples de calcular. A diferença de potencial, que a gente vai chamar de V12, é simplesmente o potencial no ponto 1 menos o potencial no ponto 2. Certo? Então, por exemplo, se você mora numa região em que a diferença de potencial, em que a tomada fornece 110 volts, você provavelmente vai ter dois buraquinhos na tomada, agora 3, né? Mais chique. Um buraquinho, ele vai oscilar entre o potencial de mais 110 volts e menos 110 volts. É que a gente tem ali, uma tensão que fornece uma corrente alternada. A gente vai estar conversando em outro momento magnetismo. Tudo bem, vamos supor que nesse exato momento o potencial aqui é mais 110 volts. Beleza? E nesse buraquinho aqui, que é um neutro, o potencial é 0. Certo? A gente chama aqui de 1 e 2. E a diferença de potencial da tua tomada vai ser 110 menos 0, 110 volts. Certo? Que significa o quê, né? Lembra disso. Se sair uma carguinha de 1 coulomb de um lado para o outro, nesse caminho aqui, ela vai ganhar 110 joules de energia. É o mais importante de tudo, sempre relacionar a diferença de potencial, ou potencial, né, que a gente estava conversando até agora, com quantidade de energia. Beleza? Se eu sei a diferença de potencial entre dois pontos, eu sei a diferença de energia entre eles. Concorda com o Zeca? Sim ou não? Sim, né? Como é que eu sei a diferença de energia entre eles? Bom, quanto que vale a energia, caso eu coloque uma carguinha no ponto 1, da carga no ponto 1? Bom, a energia potencial de uma carga no ponto 1 vai ser a carga vezes o potencial no ponto 1. Quanto que vai ser a energia dessa carga quando ela chegar no ponto 2? Mesma coisa, né? A energia potencial vai ser a carga vezes o potencial no ponto 2. Tá tudo bem até aí? Sim ou não? Sim? Certo? Galera, eu posso calcular com isso o quanto de energia cinética a carga recebe no caminho de um lugar para o outro, né? O quanto ela ganha de energia cinética indo do ponto 1 para o ponto 2 vai ser igual a menos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Concorda com o Zeca? Aqui eu vou ter o quanto que ela perdeu de energia, mas quando perde energia o delta é negativo, né? Daí negativo dá positivo. O quanto ela perdeu de energia é o quanto ela ganhou de energia cinética. Né? O quanto ela perdeu de energia potencial é o quanto ela ganhou de energia cinética. Mas variação de energia cinética, a gente sabe que é trabalho. Beleza? Menos. A energia potencial no ponto 2 vai ser o valor da carga que chega aqui, vezes o potencial no ponto 2. A energia potencial no ponto 1 vai ser o valor da carga vezes o potencial no ponto 1. Claro, se eu botar a carga em evidência e multiplicar por menos 1, jogar um menos para dentro, carga em evidência, o trabalho da força resultante, que é a força elétrica, só a força elétrica atua nessa carguinha, vai ser Q que multiplica. O V1 que está negativo, negativo com negativo dá positivo. Vou botar ele na frente, né? E o V2 fica negativo. Então a diferença, o trabalho realizado pela força elétrica pode ser calculado assim, Q vezes V1 menos V2 é a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2. Certo? Olha só, né? Saber a diferença de potencial
nos permite descobrir quanto de energia, realizar trabalho é fornecer energia, né? Quanto de energia a carga recebe. Concorda com o Zeca? Então é importante para a gente a diferença de potencial. Ó. Não interessa o valor muito não. Se um é 110 e o outro é 10, dá 100 a diferença. Se um é 120 e o outro é 20, dá 100 a diferença. Se um é 200, o outro é 100, dá 100 a diferença. E no caminho, nas três situações, a carga ganha exatamente a mesma quantidade de energia. Então a diferença de potencial para a gente é importante, porque ela me diz o quanto de energia a carga recebe num determinado trajeto. Aqui tem uma coisa importante mais, ó. Para saber o quanto de energia ela recebe, o trabalho que foi realizado sobre ela, basta a gente conhecer o potencial da posição inicial e o potencial da posição final. Não é verdade? Então, se a carga, por algum motivo, foi em linha reta, eu calculo o trabalho fazendo o seguinte: potencial no ponto 1, o que ela tinha, menos o potencial no ponto 2, o que ela tinha, não, desculpa, falei errado. Potencial no ponto 1, a que ela estava submetida, menos o potencial no ponto 2, a que estava submetida, vezes o valor da carguinha aqui que está se movimentando. Beleza? Caso ela vá através de uma curva, como é que a gente vai calcular o trabalho? A gente vai pegar o potencial no ponto 1, diminuir o potencial no ponto 2 e multiplicar pela carguinha. Caso ela vá aqui, né, fazendo um zigue-zague, como é que a gente vai calcular o trabalho? Bem, a gente vai pegar o potencial do ponto 1, diminuir o potencial do ponto 2 e multiplicar pela carguinha. Ô Zé, como é que ela vai fazer essas trajetórias esquisitas? Não interessa pra gente, tá? O que é importante aqui, ó, dessa fala é o seguinte: por qualquer caminho que a carga descreva, por qualquer trajetória que ela vá do ponto 1 ao ponto 2, um trabalho realizado pela força elétrica vai ser sempre calculado da mesma maneira. Consequentemente, o trabalho da força elétrica, anota aí no teu caderno, não depende da trajetória, depende apenas da posição inicial e da posição final. Se depende apenas da posição inicial e da posição final, eu posso dizer o seguinte, né? Força elétrica é uma força conservativa, porque o trabalho não depende do trajeto. Beleza? Percebe, né? Existe uma conservação de energia parecida com a mecânica, só que a gente transforma energia potencial elétrica em energia cinética. Tudo bem? Se eu jogar a carga contra, ela vai parando até que para, daí a gente transforma energia cinética em potencial elétrica, daí ela volta. Certo? Então aqui, ó, força elétrica é também uma força conservativa, assim como era força gravitacional. Galera, eu sei que estou sendo chato, mas vou repetir, pelo amor de Deus. Ó. A coisa mais importante para a gente é a gente assimilar esse conceito, que potencial está associado à energia, que diferença de potencial está associada à quantidade de energia, trabalha fornecer energia, que a carga recebe. Quando chegar em eletrodinâmica, tu vai calcular assim, ó, uma pilha, ela fornece 12 volts. O cara tem que estar ligado, tem que saber o que isso significa. Tudo bem?